Você sente dores nas articulações, principalmente nas mãos, nos punhos e nos pés, e sente uma rigidez nas articulações ao acordar que demora para passar? Isso pode ser sinal da artrite reumatoide. Eu sou o Glênio Guttier, médico reumatologista, e hoje vamos falar sobre essa doença autoimune que afeta milhões de pessoas no mundo. A artrite reumatoide é uma doença autoimune inflamatória crônica que faz com que o próprio sistema imunológico ataque as articulações, causando dor e inchaço, e se não for tratada, pode levar a deformidades e limitações nos movimentos. A boa notícia é que, com o tratamento adequado, é possível controlar a doença e ter uma qualidade de vida. Neste vídeo eu vou te explicar os principais sintomas, como é feito o diagnóstico, quais são os melhores tratamentos e as orientações essenciais para quem convive com artrite reumatoide. Fique até o final e descubra como cuidar melhor da sua saúde. Então, quais são os principais sintomas da artrite reumatoide? A artrite reumatoide pode começar de forma discreta, mas com o tempo os sintomas vão se tornando mais intensos. Os principais sintomas são dor e inchaço nas articulações, principalmente nas mãos, nos punhos, nos joelhos e nos pés. As articulações inflamadas podem ficar quentes e avermelhadas. Outro sintoma é a rigidez matinal prolongada. Se você acorda com as articulações duras e leva mais do que uma hora para conseguir se movimentar, esse pode ser um sintoma importante. Outro sintoma é a fadiga e o cansaço frequentes. O corpo ele está sempre em um estado inflamatório, o que pode gerar muito cansaço, mesmo sem esforço físico intenso. Deformidades nas articulações. Se a doença não for tratada corretamente, pode ocorrer desgaste e deformação nas articulações, dificultando os movimentos. Muito importante, nem todas as dores nas articulações é artrite reumatoide, mas se você tem esses sintomas, com frequência é essencial procurar um reumatologista para um diagnóstico preciso. Além das articulações, como a artrite reumatoide é uma doença sistêmica, ela pode inflamar outros órgãos do corpo, tais como os pulmões. Pode causar uma inflamação chamada doença pulmonar intersticial, que leva a sintomas como tosse seca e falta de ar. Pode inflamar os olhos. Pode haver uma inflamação como a episclerite, a esclerite e também a famosa síndrome de Sjögren secundária, que causa olho seco e boca seca. Ela pode inflamar o coração e os vasos sanguíneos. A inflamação crônica pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e também causar vasculites, que são inflamações nos vasos, podendo comprometer a pele, os nervos e até órgãos internos. Pode ocorrer inflamação no fígado e o baço. O aumento do baço é uma das manifestações da síndrome de Felt, que também pode diminuir os glóbulos brancos, que são os glóbulos de defesa do nosso corpo, e aumentar o risco de infecções. Pode inflamar também o sistema nervoso. Embora menos comum, a inflamação pode afetar nervos periféricos, causando formigamentos, fraqueza e dor. Por isso é tão importante que o acompanhamento da artrite reumatoide seja feito de forma completa,
para não focarmos só na dor articular, mas também prevenirmos e tratarmos essas outras manifestações se elas ocorrerem. Agora que já falamos dos sintomas, vamos entender como é feito o diagnóstico da doença. O diagnóstico da artrite reumatoide não é feito com apenas um exame. Ele é baseado em uma avaliação clínica detalhada, combinada com exames laboratoriais e exames de imagem. O primeiro passo é a consulta com o reumatologista, onde são analisados os sintomas do paciente. Os principais pontos observados são presença de dor, inchaço e rigidez matinal nas articulações. O tempo de duração dos sintomas. A artrite reumatoide normalmente persiste por mais de 6 semanas. Quais são as articulações que estão afetadas? Geralmente as mãos, os punhos, os joelhos e os pés são as mais acometidas. E a simetria dos sintomas. A doença costuma afetar os dois lados do corpo de forma semelhante, ou seja, ela costuma atacar as duas mãos, os dois punhos, os dois joelhos. Não é obrigatório ocorrer essa simetria, mas é mais frequente que ocorra. Os exames de sangue ajudam a identificar os sinais de inflamação e a presença dos autoanticorpos, que são típicos da doença. Os principais exames incluem fator reumatoide. O fator reumatoide ele está presente em 70 a 80% dos pacientes com artrite reumatoide. Mas é importante saber que 20 a 30% dos pacientes com artrite reumatoide tem o fator reumatoide negativo. Outro exame é o anti-CCP, um dos exames mais específicos para artrite reumatoide. Se o anti-CCP estiver positivo, as chances de a pessoa ter a doença são altas. Outros exames são exames de inflamação, como a PCR e o VHS, que eles vão medir o grau da inflamação da doença. Na artrite reumatoide, esses exames costumam estar elevados. Para avaliar o impacto da doença nas articulações, o médico pode solicitar raio-x. Ele é usado para verificar se há erosões ósseas e estreitamento do espaço articular, sinais de que a doença está avançada. Ultrassom e ressonância magnética são exames mais sensíveis que podem detectar a inflamação em estágios iniciais, antes das alterações ósseas que vão aparecer no raio-x. Agora que já falamos do diagnóstico, vamos entender quais são os tratamentos disponíveis para a artrite reumatoide. O tratamento da artrite reumatoide tem como objetivo controlar a inflamação, aliviar os sintomas e evitar danos nas articulações. Para isso, utilizamos diferentes tipos de medicamentos, que variam de acordo com o estágio da doença e a resposta de cada paciente. Os anti-inflamatórios e os corticoides ajudam a reduzir a dor e a inflamação, mas eles não podem ser usados sozinhos, pois não impedem a progressão da doença. Eles são úteis para controlar os surtos da doença e reduzir a inflamação, enquanto os remédios de ação mais lenta começam a fazer efeito. Os medicamentos modificadores da doença, como os DIMARDs, esses são os medicamentos mais importantes, pois ajudam a controlar a doença a longo prazo e evitar a destruição articular.
Os principais são metotrexato. É o tratamento padrão para artrite reumatoide. Atua reduzindo a atividade do sistema imunológico e controlando a inflamação. Leflunomida. Age na inflamação e evita as deformidades articulares. Ela pode ser usada em combinação com o metotrexato ou sozinha em alguns casos. Hidroxicloroquina, usada em casos mais leves ou em associação com outros medicamentos. Temos também os medicamentos biológicos. Se os DIMARDs tradicionais, como o metotrexato, a leflunomida e a hidroxicloroquina, não forem suficientes para controlar a doença, podem ser indicados os medicamentos biológicos, que eles atuam bloqueando partes específicas do sistema imunológico. Os principais são os anti-TNFs, como por exemplo o adalimumab, o etanercept, o infliximab, o certolizumab e o golimumab. Eles bloqueiam uma substância inflamatória chamada TNF-alfa. Existem os inibidores da interleucina 6, como o tocilizumab, que reduzem a inflamação bloqueando a interleucina 6. Existem os inibidores das células B, como o rituximab, que reduzem a ação das células que participam da resposta autoimune. Existem os inibidores da JAK, como o tofacitinib, o baricitinib e o upadacitinib, que são medicamentos orais que bloqueiam sinais inflamatórios dentro das células. Os biológicos são indicados para casos mais graves ou quando os medicamentos convencionais não funcionam. Importante saber que o tratamento ele é individualizado e o reumatologista define melhor qual a abordagem para cada paciente. O acompanhamento médico é essencial para ajustar as doses e monitorar possíveis efeitos colaterais. Agora que você já conhece os tratamentos, eu vou te dar algumas orientações importantes para quem convive com artrite reumatoide. Se você tem artrite reumatoide, além do tratamento medicamentoso, alguns cuidados do dia a dia podem fazer toda a diferença para melhorar a sua qualidade de vida. Aqui estão algumas orientações importantes. Siga o tratamento corretamente. Os medicamentos ajudam a controlar a inflamação e evitar danos articulares. Nunca interrompa o tratamento por conta própria, mesmo que esteja se sentindo bem. Faça acompanhamento regular com o reumatologista. A doença pode evoluir ao longo do tempo e o médico pode ajustar os remédios conforme necessário. Exames periódicos também são importantes para monitorar a resposta ao tratamento e efeitos colaterais. Pratique atividades físicas adequadas. Exercícios de baixo impacto, como caminhada, hidroginástica, alongamentos e pilates ajudam a manter a mobilidade e fortalecer os músculos que sustentam as articulações. Cuide da alimentação. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes, linhaça, azeite de oliva, têm ação anti-inflamatória e podem ajudar no controle dos sintomas. Evite alimentos ultraprocessados, açúcares e excesso de frituras. Controle o estresse e cuide do sono. A inflamação pode piorar com estresse. Práticas como meditação, respiração profunda
e boa qualidade do sono ajudam a reduzir o impacto da doença no seu dia a dia. Proteja suas articulações. Evite carregar peso excessivo e use acessórios que facilitem atividades diárias, como abridores de garrafa, talheres adaptados. Evite o tabagismo. O cigarro pode piorar a inflamação e diminuir a eficácia dos medicamentos, tornando o tratamento menos eficiente. Lembre-se, a artrite reumatoide pode ser controlada e com o tratamento correto é possível viver bem e com qualidade de vida. Se você gostou dessas dicas, já curte o vídeo, compartilhe com quem precisa destas informações e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre reumatologia.